pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Agora a gente está iniciando o nosso segundo bimestre, né, a nossa segunda apostila. E na nossa segunda apostila ela começa com um estudo sobre os triângulos, né? Então começa lá com congruências de triângulos. O que são triângulos congruentes? Triângulos congruentes são triângulos que são iguais. São triângulos que têm os três lados iguais e os três ângulos internos iguais também, tá? Então, essa palavrinha congruente significa igual. Eu fiz para vocês aqui um resuminho dos 4 casos de congruência que a gente tem, ou seja, quando que a gente pode afirmar que dois triângulos são congruentes, tá? Então, a gente pode afirmar pelo caso LLL, que é o mais fácil, mais tranquilo, que é o caso lado, 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 tá? Então, quando você tiver dois triângulos cujos três lados são iguais, você pode afirmar que eles são congruentes, é bem óbvio mesmo. Tipo assim, você tem um triângulo aqui dividido as 9, 15 e 20 e um outro triângulo invertido, porém com as mesmas medidas, 9, 15 e 20. Então, se os três lados deles são iguais, com certeza os três ângulos internos também serão iguais, né? Porque se os lados são iguais, quer dizer que o triângulo têm as mesmas medidas, então eles são idênticos, né? Então a gente pode afirmar que eles são congruentes. Tá? Então assim, é bem óbvio, se você tiver dois triângulos, né, mesmo com posições contrárias, mas cujos três lados são iguais, você pode afirmar que eles são congruentes pelo caso LLL, que é o caso lado, lado, lado. É quando os três lados são iguais, ó, um lado, segundo lado, terceiro lado, tá bom? Bom, aí a gente tem o segundo caso, que é o caso ângulo, lado, ângulo, que é o caso ALA, né? Ângulo, lado, ângulo. Quando a gente tem esse caso, como que a gente identifica isso? Bom, nesse caso a gente vai ter um ângulo, um lado e outro ângulo, ó. Ângulo de 60 graus, lado 3 e outro ângulo de 90 graus. Se no outro triângulo, mesmo que ele esteja invertido, acontece essa mesma situação de eu ter o ângulo de 60 graus, o lado valendo 3 e o ângulo de 90 graus igual no primeiro, eu vou ter o caso ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo e aqui também, ângulo, lado, ângulo. Então é o caso ALA. Então, se acontece isso, com certeza todos os outros lados são iguais, mesmo que eu não tenha as medidas, e todos os outros ângulos também são iguais, tá? Então é isso, o caso ângulo, lado, ângulo, certo? Quando você tem um ângulo, um lado e outro ângulo, e no outro triângulo você tem o mesmo ângulo, o mesmo lado e o mesmo ângulo, tá certo? Depois a gente tem o caso lado, ângulo, lado, é o caso LAU, né? Lado, ângulo, lado. Nesse caso, também os triângulos estão em posições diferentes. Olha o que acontece, ele tem um lado valendo 3, tem um ângulo de 45 e outro lado valendo 3. No segundo triângulo acontece a mesma coisa, ele tem um lado, um ângulo e outro lado, de mesmas medidas que o primeiro. Então eu tenho o caso lado, ângulo, lado. E aqui também, lado, ângulo, lado. Ó, lado 3, ângulo 45, lado 3. E aqui mesma coisa, tá bom? E no caso lado, ângulo e ângulo oposto, eu vou ter um lado, vou ter um ângulo e vou ter um ângulo oposto ao lado, tá? Então eu tenho o lado valendo 5, o ângulo de 30 e o ângulo oposto ao lado que é o 80. Então eu tenho lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos ver se acontece a mesma coisa no outro. Eu tenho o lado 5 igual àquele lado, beleza? Eu tenho o ângulo de 30 igual àquele lado. E eu tenho o ângulo de 80 oposto ao lado. Então é o ângulo oposto. Então é lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Tá certo? Como as medidas são as mesmas, né? Ele só tá trocada a posição um pouquinho. Aí a gente vai ter esse terceiro caso, tá bom? Bom, o tipo de exercício que vocês vão ter para fazer isso é para identificar qual caso de congruência que acontece. Tá? Então, assim, o mais tranquilo é o lado, tá? Os três lados são iguais, beleza, lado. Depois a gente pode ter ângulo, lado, que é quando a gente tem um ângulo, um lado, né? Um ângulo, um lado e outro ângulo. E a mesma coisa acontece no outro, né? Cujos ângulos, lado
e ângulo tem a mesma medida que o anterior, tá? Não adianta nada se aqui fosse, por exemplo, 7. Não seria congruente, porque tem que ser 3, igual o primeiro, tá bom? Tem que ser as mesmas medidas, é bem óbvio, tá, gente? E aqui a gente vai ter o lado, ângulo, lado, né? Ó, lado 3, ângulo 45, lado 3, lado, ângulo, lado. E o lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Acontece a mesma coisa no de baixo. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Tá certo, gente? Qualquer coisa, dá uma voltadinha, pode estar perguntando também, tá? A gente vai se falando. Beijo, até a próxima.